Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador deste canal Personas da Dança, que tem o objetivo de registrar parte da história de pessoas que ajudam a construir a história da dança. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo e se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, compartilhe, curta. A sua participação é muito importante para a existência e permanência do canal Personas da Dança. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um jovem bailarino de popping, Thiago Galeasso, que mora no interior do estado do Rio de Janeiro, mas que tem um trabalho que é universal. Thiago é um jovem muito talentoso, estudioso, e vamos conhecer então um pouco da história desse jovem bailarino de popping, Thiago Galeasso. Vamos aqui conversar com o Thiago, que vai estar conosco dentro de alguns segundos. Feito. Thiago Galeasso vai nos apresentar o popping. Que dança é essa? De onde veio? É muito interessante. Olá, Thiago, acho que já estou. Oi, tudo bom? Consegue me ouvir direitinho? Estão muito conseguindo me bem, ouvir você me tudo ok? escuta? Ok, sim, tudo certo. Rapaz, muito obrigado por ter aceito o convite do Personas da Dança. É um prazer ter você Ah, aqui. eu que tenho que agradecer por esse convite maravilhoso, Wanderson. Inclusive, boa noite todo mundo. Boa noite, ou bom dia, boa tarde. Porque agora a gente está de noite, né? São 8 horas da noite agora no ao vivo. O Mas agradecer a vídeo. todo mundo que vai vir prestigiar, que tanto durante o ao vivo quanto na pós-produção. Agradecer muito a você, a todos vocês. Obrigado, Thiago. Thiago, você é do interior do Rio de Janeiro. Fala Isso. de onde você está falando agora, por favor. Então, eu sou como o Wanderson falou, eu sou do interior do Rio de Janeiro, sou de Santo Antônio de Pádua, é praticamente Minas, então por isso o sotaque não tão característico como um carioca, nem tão característico como um mineiro, é aquela coisa meio mineroca, assim, por assim dizer. É. Ô, Thiago, eu sou de Minas, eu sou de Juiz de Fora, mas já moro há tanto tempo aqui em Niterói, circulo por aqui, que quando eu escuto um mineiro falando, eu sei que eu não falo como mineiro, e quando eu escuto um carioca falando, eu sei que eu não falo como carioca. Eu te A entendo. gente fica nesse limbo, né? A gente vai no Rio, eles chamam a gente de mineiro. A gente vai para Minas, chamam a gente de carioca. E fica esse entremeio, esse limbo, assim. Thiago, você é um bailarino que se especializou numa dança chamada popping, se eu não estou falando Isso. o nome errado. Explica pra gente, Exatamente. obrigado, explica pra gente que dança é essa e por que que você se aproximou dela e se fixou nela. Então, é até um pouco engraçado toda a história, porque o que que acontece? Eu só fui descobrir que pop se chama pop bem um pouco depois. Porque o que que acontece? Vamos às histórias. O pop ele faz parte da cultura hip hop, que é a cultura hip hop que engloba dança, música, poesia, arte, todas essas questões. E ela é uma das principais vertentes, porque a dança hip hop ela é muito ramificada. Porque o popping ainda faz parte do hip hop, assim como o breakdance, que também é só que é uma categoria totalmente diferente, com todas aquelas acrobacias, aquela coisa sobre-humana que eu fui assistir ao vivo e não acreditei que realmente conseguem fazer aquilo. E também o locking, que é uma coisa um pouco mais. Na verdade, tudo isso surgiu por volta dos anos 60, 70, 80, e daí surgiram essas ramificações, assim. São estilos que se originaram na América, todas essas ramificações, e essas são só as três principais. São os nomes principais, porque dentro delas tem uma que junta com a outra e faz. É uma embolação, uma coxa de retalhos, por assim dizer. E o popping por si só, ele veio justamente começo a palavra pop, que vem dos estouros, porque a característica principal do popping, perdão, é justamente Uhum. essa questão do estalar, do pop que o músculo faz nas contrações. Tipo, a Olha, contração e coisa. Então tem toda essa questão dos estalos, a gente chama de pops, que são essas questões. E
Eu acho que eu não consigo falar do porquê que eu me inspirei no pop sem falar da minha principal referência. Então, eu vou deixar um pouquinho o mistério no ar até surgir esse assunto. Mas vamos Não, lá. já estamos nele, pode falar. Por que Ah, você foi sim, pro ok. pop? Então, o que acontece? Eu sempre me vi, digamos assim, nas artes mais urbanas. Eu comecei na capoeira, né? Tipo, e quando eu vi que o hip hop ele consegue misturar um pouco do gingado da capoeira com a arte, eu acabei me juntando. E como dá para ver um pouquinho no meu cenário, digamos assim, esse é o meu quarto, eu tenho muita referência a coisas eletrônicas, por assim dizer, como tem um quadro do Daft Punk aqui. Aham. E, e eu gosto muito dessa arte eletrônica. E o pop, justamente por uma parte do pop ser essa questão mais robótica, digamos assim, eu acabei meio que, meio que me linkando com isso, por assim dizer. O que que você está mexendo aí? Então, eu tô justamente preparando algumas músicas, algumas questões, justamente para mostrar, se precisar, para fazer algumas mostras e também passando para os amigos também. Ô, Tiago, seria um prazer ver você dançando aqui, ok? Quando você quiser, fique à vontade. Claro. Olha só que eu queria te fazer essa pergunta. É, essa dança, ela requer muito estudo, não é? Porque você Sim, trabalha com sempre. as articulações em minúcias. Primeiro, que a articulação em si, ela é pequena, não é? Dentro do corpo humano, Uhum. cada articulação é pequena. E na sua dança, a gente vê todas as articulações muito bem trabalhadas, elas são atingidas. Então, assim, você, quando começou a dançar, você sabia que ia precisar de tanto estudo assim? Então, por parte sim, ao mesmo tempo que acabou que virou um conhecimento natural. Porque o que acontece? A parte do pop por si só, ele começou meio que a desencadear meio que para os anos 80, vamos 80, 90, assim. Aham. O que foi aquela ascensão do mecanismo, aquela ascensão industrial, digamos assim. Então, toda a parte que é mais divertida assim, do pop é a questão de hidráulica, sobre os movimentos hidráulicos para mostrar tipo, uma coisa mais robótica, por assim dizer. Então, por Ah, isso que a gente meio que já sabia que eu ia mexer bastante com essa questão de articulação, principalmente e mesmo pela questão de eixo, de movimentação, para conseguir fazer uma aparência meio robótica, por assim dizer. quando você começou, quais eram ali na época as suas referências, as suas inspirações? O que que você Então, eu via? preciso O que mostrar você isso aqui. assistia? Eu preciso mostrar isso aqui. Mostre. Isso aqui é o disco Dangerous do Michael Jackson. E, tipo, ele é a minha principal referência quando o assunto é a dança e música por si só. Tanto que é até engraçado. No meu, Na minha formatura de terceiro ano do ensino médio, eu justamente fiz uma apresentação, já que eu já aproveitei que eu estava de terno, eu fiz uma Ah, apresentação justamente usando o Michael Jackson de base. Eu fiz um freestyle assim do Billie Jean. Então, eu acho que é engraçado, né? As crianças elas acabam se tendo estímulos muito cedo de uma coisa que vai agravar para quando for adulto, digamos assim, né? Então, desde pequenininho, desde o disco de vinil surgiu quando eu estava praticamente nascendo e tudo mais, né? Porque eu sou de 93 e é o mais ou menos disco aí de onde eu vinil já descobri. existia há muito tempo, né? Não, pois é, então, o disco de vinil foi essa ascensão, essa troca entre vinil e fita cassete e tudo CD, mais. Então, aí, e como meu pai sempre tá, sempre, desde sempre, ele teve uma loja de música, né, tipo, de venda de discos, fitas e CDs e por aí vai, aham. acabou que isso meio que ficou implícito. Então a gente sempre teve esse disco do Michael Jackson, tinha VHS também, então foi aquela coisa que meio que eu olhava e ficava deslumbrado, uma criança, um bebê de 1, 2 anos de idade parado vendo a dança e tentando imitar os passos, o que foi o mais complexo, né? E nisso
eu acabei entrando na capoeira já desde pequenininho, 3, 4 anos, então já, como eu falei, o gingado foi ajudando, aparecendo, Uhum. e quando chegou por volta dos meus 11 anos, eu falei, ok, o meu professor de capoeira ele também começou a dar aula de dança de rua, então eu falei, ok, eu acho que esse é o momento certo para começar a ver o que era aquilo que eu sempre gostei e cheguei agora, digamos Você, o assim. que você pode mostrar para gente que está relacionado com Michael Jackson? Você Vamos lá. dançando. Deixa eu só afastar um pouquinho. Então, o que acontece? O que eu gosto muito de falar sobre o popping é porque, além desse lance dos eixos que a gente estava falando sobre hidráulicas e afins, tem muito aquela questão de ilusionismo. É. Então, sobre o principal movimento que a gente chama de waving, né? Que é você fazer a ondulação do braço para parecer que o braço está tipo mole ou alguma coisa assim, que é justamente a questão de ilusionismo, né? Tipo, você passar o próprio, não dá para fazer agora o moonwalk, mas o próprio moonwalk também é um ilusionismo, digamos assim, então ele é bem voltado para o ilusionismo. E a questão do Michael Jackson, que eu gosto de ver, é sempre aquelas travadas que ele costuma dar, que, que, que são bem características dele, principalmente quando que ele para de lado, claro que a cadeira tá ajudando um pouquinho. Mas sempre essa uma característica que acabou puxando um pouco o meu estilo do que eu mais gosto, assim. É incrível isso, porque você mexe o seu corpo do pescoço para baixo, mas o rosto sempre voltado para frente. Olha aí, já é diferente. Sim, é justamente que eu fiz a questão do ilusionismo, né? De parecer que eu tô mexendo só a cabeça, mas é uma força meio contrária, digamos assim. Se eu quero mexer a cabeça para um lado, eu tenho que jogar o ombro para o outro e por aí vai. Então, é bem divertido parar para ver, assim. Quando eu pego pra ver, nem eu, a gente acaba fazendo tão natural que só quando pega vídeo pra ver que a gente fala, nossa, eu realmente consegui, realmente pareceu isso mesmo. E você disse que teve aulas de dança com o seu então professor Sim, de capoeira. Depois você sim, sim. estudou com mais quem? Ou você aprendeu muito vendo também, não é? Sim, exatamente, É. exatamente. Porque chegou aquela questão. Os 18 anos, né, formando no ensino médio, e acabou que a tão chegada rotina adulta meio que impediu de prosseguir com aulas, digamos assim. Mas claro Uhum. que fiz alguns cursos, por exemplo, um tom eu fiz cursos, fiz workshop, participei de workshops, fiz até um intensivo, acho que foi por volta de, não sei se foi 2015 ou 2014, tipo, foi praticamente um fim de semana inteiro, de sábado até o final de domingo, só um workshop, bastante coisa da cultura hip hop em geral, inclusive o popping, teve outbreak desde que eu não consegui fazer metade das coisas, mas foi bem divertido e deu para aprender bastante. Mas como eu falei, e como a gente falou no começo, eu moro no interior, então é bem complicado a gente ter esse contato maior com pessoas, né, também de produções de workshops e assim de cursos, de aulas e afinal de contas, e a gente acaba meio ficando com o visual, acaba vendo vídeos e afins de coisas relacionadas e tenta ver nas minúcias como pode. Então acabou que meio que o meu treinamento foi um pouco visual, mas quando chegou na pandemia eu cheguei a fazer alguns cursos online, ainda também voltados para o hip hop. Esse de 2014, 2015, que parece que te marcou bastante, esse curso aconteceu em Santo Antônio de Pádua ou você saiu da cidade para fazer? Não, eu fui para Campos dos Goytacazes. Ah, Eles chamaram, como é meio que o meio, né? Tipo, acho que tem ligação. Campos ele tem caminho direto para Macaé, essas coisas, Itaperuna. Então meio que juntou bastante gente. aham. Foi meio que um meio. Então por isso que realmente marcou bastante. Que eu conheci gente do próprio que também dança em Campos, de Itaperuna, Macaé, o próprio Rio de Janeiro. E teve até um dos professores era de São Paulo. Uhum. Foi realmente bem marcante para mim. E foi meu primeiro contato maior assim só com o hip hop em si, mas essas
todas essas variantes. Como eu falei um pouco mais cedo, que quando eu vi o breakdance eu achei que era coisa surreal, quando a gente via na TV. Quando eu fui ver ao vivo eu também achei, mas era mais surreal ainda porque era ao vivo. Foi justamente nesse workshop de 2014. Então, Tiago, você quando teve contato com Michael Jackson e outros expoentes dessa dança e dessa música popular, você era uma criança, mas isso fez parte da minha vida enquanto jovem e adolescente. E eu disse aqui no início que se você mora no interior do Rio, mas seu trabalho é universal. Por que que eu disse isso? Porque eu não vejo diferença entre esses bailarinos dos videoclipes da época e você. Eu acho que seu trabalho atinge essa qualidade, você é muito estudioso. Você chegou a dar aulas também? Você se tornou um professor ou não quis? Então, veio um pouco por acaso. Eu cheguei a dar algumas aulas há um tempo, eu não consegui manter. Eu cheguei a tentar a começar um pouco, até na época que eu fazia aula de dança, né, ainda na minha adolescência, digamos assim, infância barra adolescência, eu cheguei a dar a ser instrutor, né, digamos assim, ajudar um pouco nas aulas, passar um pouco, mas acabou que, mais uma vez, pela rotina da vida adulta, acabou que eu não consegui pegar isso como uma profissão, ser professor de Uhum. pop, de hip hop por si só. Mas acabou virando infelizmente, né, teve que cair pro hobby, entre muitas aspas, mas é aquela coisa que, tipo, por mais que seja um hobby, eu levo a sério. Uma coisa que eu gosto sempre de levar a sério, digamos assim. Aham. Quem são os professores que você gostaria de conhecer e ainda não teve essa oportunidade? Hum, ok. Eu acho que como principal é um que eu acompanhei a trajetória do projeto que ele fez em trio, que é o André Bidu, que ele foi responsável pelo projeto de efeitos, que inclusive foi campeão não sei se foi o primeiro ou o segundo, qual é o seu talento do SBT, que foi Uhum. praticamente onde eu comecei a ver a música eletrônica no pop de um jeito um pouco diferente, Aham. porque era justamente uma das frases que ele falou que me marcou bastante. É o fato de que ele usa os defeitos da música para fazer os efeitos da dança. Então, por isso que sempre que eu pego uma música, eu tento ver aquela música sempre mais dinâmica, que tem nuances e tento olhar, ouvir. Meu processo criativo é bem louco, porque eu ouço a música várias vezes para ver todos os processos dela até chegar no praticamente decorar a música e ver todos os efeitos e defeitos que a música tem para conseguir elaborar. Então, acho que o André Bidu é um dos nomes que eu mais quero um dia conhecer, fazer aula com e tudo mais. Esse processo criativo, ele faz parte dos grandes criadores. Ninguém cria de uma maneira superficial. Por isso o seu trabalho é tão bom. Você realmente é muito dedicado aos detalhes. Isso faz parte da personalidade de quem cria profundamente. Então, assim, esse seu caminho é muito correto. É por isso que você tem um trabalho tão bom, Thiago. Muito obrigado. Pois é até engraçado porque quando eu conheço uma música, vamos dizer assim, conheci uma música nova, eu sempre ouço ela mínimo umas 10 vezes por dia. Eu tento decorar cada linha, digamos assim, né? Porque às vezes eu costumo dividir linha vocal, linha base, né? Tipo, as batidas básicas, os que a gente chama de BPM, né? Que é os beats por Uhum. minuto. Beats per BPE, as batidas por minuto e também as outras nuances, tipo um barulhinho diferente que faz, ou um próprio instrumental, essas coisas assim. Então é justamente isso que eu tento fazer, essa questão de levar sempre para decorar cada detalhe para saber. Por exemplo, se a música faz um vum, eu consigo fazer uma puxada maior, essas coisas assim. Uhum. Essa união de frase coreográfica com frase musical, né? Ela tem que ser bem Isso. acentuada. Olha, a gente está tendo a participação aqui de Stephanie, está dizendo que, ó, no caso da coreografia, é uma construção, um fluxo bem dinâmico e na questão Uhum. da construção de uma coreografia, Eu gosto né? muito sempre dessa dinamicidade, vamos dizer assim, né? Eu posso até estar fazendo um neologismo aqui, não sei. Mas porque, inclusive, oi, Stephanie, boa noite, né, no caso.
É, nós estamos, ó, perdão, fugiu um pouco. Eu gosto sempre dessa questão das nuances, porque é o que eu chamo de o que dá o efeito tchan, digamos assim, né? Porque Uhum. a pessoa perceber que ela fez que a música fez uma curva diferenciada e fazer essas coisas, fica mais dinâmico. E eu acho que é isso que me chama muita atenção nessa arte. É manter o dinamismo, digamos assim, né? Mostrar que a pessoa ficar olhar, porque o que ela vai ver vai acontecer alguma coisa diferente em algum momento, por exemplo, essas coisas assim. Tiago, quando você se apresenta, você acha que você toca que público em maior parte? Os adultos, os adolescentes, as crianças ou todo mundo junto? Então, eu vou ser um pouco mais específico porque um pouco os adolescentes e os adultos. As crianças nem muito porque elas ficam vendo mais tipo, como uma brincadeira, às vezes como um robozinho, porque eu gosto muito dessa dinâmica, como eu falei, da hidráulica e robótica, assim. Então as crianças acho Hum, que não acabam não pegando tanto, assim, mas os adolescentes e os adultos, principalmente os adultos, os mais velhos, eles é uma coisa que não estão acostumados a ver, né? Tipo, modéstia à parte, aham, é um estilo de dança que não é tão abrangente, é uma coisa até um pouco mais é, é um ciclo um pouco diferente, né, do que as pessoas estão acostumadas a ver. aham. Então, eu gosto muito de dar esse susto, assim. Pô, já tive comentários de pessoas que falaram que, nossa, parecia que você estava flutuando no palco por causa de alguns dos deslizares e tudo mais, como o Michael Jackson fazia, né, os É, slides, que a gente chama, e tudo mais. Então, é uma coisa que eu gosto muito dessa visão, tanto dos adolescentes quanto dos adultos, de parecer uma coisa mágica, como a parte do ilusionismo que eu tinha comentado. verdade. Tiago, e você já participou de mostras de dança? Eu sei que às vezes você é Sim. convidado para dançar em espetáculos de academia de dança acadêmica, mas eu queria que você falasse da sua participação nas mostras, nesses Sim. convites que você recebe. Inclusive, a Cecília Janotti da Lebec Fan, me chama várias vezes. Nossa, eu fico apaixonada. Cada vez que ela me convida, cai uma lágrima de felicidade, porque eu fico muito. Porque, falando principalmente sobre essa questão, o que eu vejo é que, né, você, como professor de balé clássico, ela também, antigamente, digamos assim, não era tão comum a gente ver essa união do clássico com o urbano, né? Agora a gente está quebrando esses paradigmas e sempre que ela me chama para fazer alguma participação com a minha arte, né? Porque por mais que a gente tenta, né, puxar também balé. Eu já cheguei a fazer aula de balé, acabou que por questões, às vezes não consegui dar continuidade, por questões mais de tempo do que qualquer outra coisa, né? Porque a vida anda um pouco corrida, eu não pude dar continuidade, mas ela me chamar para mostrar a minha arte junto da arte clássica dela, para mim é uma coisa tipo surreal. Eu fico muito feliz nessa questão. É muito, hoje em dia, Tiago, os bailarinos clássicos, eles estão se abrindo para outros estilos, ou Hum, porque querem, ou porque, aí a gente está falando do âmbito profissional. As grandes companhias de dança clássica hoje dançam também obras não clássicas, então é muito importante esse uhum. conhecimento de outros estilos, né? Mas fala das mostras que você Ah, sim, participa. eu acabei destoando um Não, pouquinho, tá mas tudo sim, bem. eu sempre acabo sendo convidado, né, por artistas locais, às vezes até gente de fora, e às vezes até acabo me inscrevendo. Por exemplo, eu fiz uma participação ano passado na Mostra de Dança de Campos, que eu fiz inscrição e tudo mais, e foi justamente aquilo que eu falei do comentário, porque o que acontece? O tema que eu fiz tanto nas danças do ano passado era aquele tema robótico, onde principalmente o robô. Então, era uma coisa que tipo a galera tava achando até surreal que aquela coisa, a gente vai estudando meio que o papel, porque a gente adequa, assim como o nome do cara, a gente adequa a uma persona, né? A gente pega uma pessoa
ato, né? Tipo, a um ser. Sempre que a gente dança, a gente tem uma persona diferente, dependendo da necessidade da arte, né? Eu tenho essa persona do robô. E é uma coisa que eu estudei a ponto de tentar até tapar o meu olho para não mostrar nenhuma expressão, a ponto das pessoas pararem falando, nossa, realmente parece um robô, parece que eu estou Aham. vendo um robô. Chega a ser engraçado, porque quando olham para mim, fica assim, é você a mesma pessoa que estava lá? Você parece tão humano aqui, lá você estava Aham. meio robô e tal. Eu falei, não, não, gente, calma, sou eu, sou eu. Mas e sempre eu acho que o mais divertido né, por eu ser tecnicamente um artista independente, né, um bailarino independente, de ser eu, digamos assim, é que acabam vindo atrás de mim para fazer esses convites dessas mostras, dessas apresentações em rua, digamos assim, essas coisas. E sempre é sempre muito divertido participar, porque você sempre encontra com gente diferente, com gente nova, você acaba tendo conhecimentos diferentes, você acaba adquirindo aquela transmissão de conhecimento, e é sempre muito bom e muito divertido. Por exemplo, eu já Tiago, participei de meio que de sarais, sim. onde ao mesmo tempo que estava tendo poesia, né, no caso do rap, estava tendo de um outro lado estava tendo pessoa pintando e eu da dança e foi tipo uma troca de conhecimento. Que surreal, a ponto de eu até ter participado de um clipe, digamos assim. Foi muito Hum. divertido, muito bom mesmo. Uhum. Olha, você, quando esse vídeo for para o YouTube, isso não vai aparecer, mas agora você está recebendo muitos coraçõezinhos aqui. Os seus fãs estão aqui presentes. Tiago, você falou aí na sua trajetória como artista independente, já passou pela sua cabeça pertencer a alguma companhia de dança? Então, sim, é claro, sim, eu sempre quis, às vezes dá vontade, né? Dá saudade, digamos assim, da época onde participava de grupos de dança, e, aquele âmbito dos ensaios, de marcar, de estar sempre ensaiando, marcando fins de semana, Você já fez ensaio até em parte, então, de feriado. alguns grupos, é Sim, isso? já, Ah, já, então já fiz nem parte de sempre você grupos fez durante a. o seu trabalho solo. Isso, Nem foi sempre parte foi na assim. na infância e adolescência, digamos assim, até os meus 18 anos eu fazia parte de um grupo aqui da cidade, do Twister Dance na época. E, e nisso, realmente, eu fazia parte e era muito divertido essa questão e às vezes dá até saudade. Uhum. Mas infelizmente a questão do tempo, né? Como eu falei, a vida adulta vai levando a gente a ter um tempo um pouco mais corrido, uma rotina um pouco mais fechada e acaba Verdade. ficando com que eu não consigo marcar ensaios, então por isso acabei preferindo meio que o, o solo. Eu já tive um grupinho também com alguns amigos que a gente juntava, fazia apresentações também, ensaiava aqui em casa, era Uhum. bem divertido. Mas, infelizmente, é o que eu falei, a questão da vida adulta, né? Eu comecei a dar aulas de língua inglesa, então acabou que a dança ficou meio pro lado, foi muito divertido, mas, infelizmente, agora tive que, digamos assim, pelo destino, acabar tendo que seguir um pouco sozinho nessa questão, pela falta de tempo para ter o contato, digamos assim. Aham. Você poderia apresentar para a gente algum número agora? Claro, eu só não vou conseguir mostrar muito, né? Provavelmente eu vou mostrar só mais da cintura para cima. Mas deixa eu só. Algum problema com copyright de música, essas Não, coisas? por favor, fique à vontade. Ok. Mas eu vou tentar colocar uma música de copyright livre, que é uma música um pouco mais batida, justamente por aquela questão que eu falei das nuances e tudo mais da música, que é uma música que eu gosto muito. Ela é praticamente uma música só batida. Então, Aham. deixa eu só achar que eu tenho uma playlist no Spotify só com as músicas que eu gosto de dançar. Deixa eu só colocar na caixa de som. Que acabou que desconectou aqui. Olha, Lari Sobral dizendo que você é o melhor Ah, bailarino da região.
Oi, Larissa, tudo bom, Lari? Ah, meu, você fica até sem jeito, gente, meu Deus. Ai, mas É um muito obrigado, reconhecimento ao Lari. seu trabalho, né, Tiago? Você é muito estudioso, o Ah, seu trabalho tem qualidade, isso é muito bom. a gente fica até meio vermelho. Eu não sou acostumado com elogio assim, gente. Ai, deixa eu só. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui e tirar a cadeira também, né? Vamos lá. Ah, e temos agora um mini espetáculo de Tiago Galeasso, ao vivo. Vamos tentar. Fique à Vou vontade, Tiago. tentar. Eu vou tentar mais da cintura para cima, mas vamos pegar pela. Fazer um movimento mais com os braços. Tá dando para ouvir a música? Sim. Muito bom, Tiago. Tem uma pessoa aqui que chamou você de gênio. Deixa eu ver quem é. Ezra. Olha o que ele disse. Eu tive a oportunidade de ver esse rapaz dançando pessoalmente e também de narrar uma das apresentações dele. E aí ele vem e te chama de gênio. É um trabalho Ah, diferenciado, Tiago. É incrível, parece sobre-humano mesmo, parece um robô dançando. então, ainda mais quando eu coloco óculos escuros, porque uma coisa que eu vi é que o olho passa muita expressão. Inclusive, eu preciso agradecer muito ao Edão. É, a primeira apresentação do vídeo que você postou, ele tem Aham. uma narraçãozinha antes e ele tem um pedaço no final. Ele fala exatamente, tipo, ele fala uma frase e fala, agora vamos iniciar a simulação. É a Uhum. voz do Esdras, Ah, ele que fez essa narração para mim e foi olha, surreal, incrível. parabéns, E, Esdras. e é uma coisa que eu sempre uso porque eu adorei o resultado final, uma coisa meio sci-fi, justamente do robótico, para mostrar que é um experimento e tudo mais, que é um robô. Inclusive, eu usei também no espetáculo da Cecília, que é a legislação que você coreografou o espetáculo, se eu estou bem certo. Isso, O, o foi uma Roger. coreografia minha e eu pedi a ela que lhe convidasse. Tiago, você falou ali no início que o seu pai tinha uma loja de discos. Eu queria Uhum. saber, a sua família sempre apoiou você? Sim, sim, graças a Deus, a minha família foi sempre muito presente em relação à dança e ela sempre me ajudou, sempre, inclusive, era até engraçado que quando tinha apresentações fora, eles iam junto, né? Meu pai sempre me carregava para lá e para cá nessas situações, porque na época que eu comecei a dançar, e tudo mais, eu era menor de idade, então eu precisava sempre desse deslocamento e meus pais sempre me ajudavam, principalmente meu pai, né? Porque meu pai que dirige aqui de casa e era sempre muito divertido toda essa dinâmica, essa correria, a ponto de, né, pré-apresentação às vezes a gente juntava, como eram várias dentro desse grupo que eu fiz parte, Aham. na minha infância e adolescência, eram várias ramificações. E às vezes a gente marcava de ensaiar aqui em casa, ou o pessoal se preparar aqui em casa para depois ir para a apresentação. Era sempre muito,
toda essa dinâmica e sempre com o apoio da família. Até porque sem a família a gente não é nada nessas questões, a gente sempre começa com isso. Família tem um papel fundamental na nossa formação em todos os Sim, sentidos, né, Tiago? Em exato. todos os sentidos. Tanto que o primeiro, como eu falei, o primeiro gostinho de dança que eu tive, que era assistindo aos VHS, a um VHS específico, que era o top clipes do Michael Jackson, tinha aquele Smooth Criminal, que era um pedaço do filme, foi justamente porque meu pai ficava colocando que era o único jeito de eu ficar quieto na minha infância, porque eu sempre fui muito energético, então chegava a ser engraçado. É, eu venho percebendo, Tiago, ao longo dessa minha vivência dentro da dança, que os bailarinos que mais chegam ao coração da plateia são aqueles que tiveram uma família acolhedora. Porque o que você passa no palco é aquilo que você viveu, apesar do que você falou, das Uhum, personas, apesar das personagens, quem está representando as personagens são seres humanos que têm uma história de vida, né? E essa exatamente. história, ela fica acoplada ao seu trabalho. Então eu percebo isso, que os artistas que mais tocam o coração das pessoas são aqueles que tiveram uma vida familiar de mais aconchego, de mais carinho, de mais amor. Uhum. E você é um exemplo disso. Qual foi a apresentação sua que mais lhe marcou, Tiago? Nossa, eu Você disse acho. assim, essa foi fantástica, por esse ou aquele motivo. Então, foi uma apresentação que eu fiz aqui perto, foi em Itaocara, numa mostra de dança que eu fui convidada a participar. E eu acho que o que acontece? Foram duas situações de superação. Que eu Uhum, posso dizer. A primeira foi que tinha, justamente como eu falei, eu estava começando a vida adulta, vamos dizer assim, 2011, 2017, foi tipo, me formei em 2011, então tem bastante tempo depois da escola, então já estava com a vida já começando a ficar tarefada, vamos dizer assim. Mas foi uma apresentação que meio que primeiro, o meu primeiro desafio foi justamente ter voltado ao palco, digamos assim, que eu fiquei bastante tempo parado, mas tipo fazendo, como eu falei, parado de apresentações, mas sempre fazendo os meus estudos e tudo mais. E foi o meu segundo foi porque eu tinha meio que acho que acidente é uma palavra muito forte, mas eu tinha machucado meu joelho de uma forma tipo que uhum. foi um pouco forte e nessa apresentação foi uma coisa incrível porque eu ainda estava. Foram duas vezes que, mesmo com a fratura no joelho, eu consegui, assim, depois de alongamentos e tudo mais, e fortificações, eu consegui voltar a saltar, digamos assim. E era muito bom, porque o que acontece? Eu acho que no balé também, inclusive, é muito complicado a gente ter o controle da ascensão e do pouso na hora de um salto, certo? Que é bem difícil, requer bastante treino. E eu consegui, tipo assim, o que me marcou, o que mais me assustou é que quando eu pego para rever, eu vejo que todo momento que eu bati no chão foi simplesmente sincronizadíssimo com a música. Foram os dois momentos que eu coloquei também no vídeo que eu tinha te passado. Um que eu tô Uhum. parado e dou um salto, e o outro que eu tô correndo e a música faz vum. Na hora que a música faz esse vum, eu tô dando a volta do salto mortal no ar para cair no chão. E aquilo para mim, quando eu pego para rever, eu fico, nossa, que apresentação maravilhosa que eu fiz. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir repetir esse feito. É, Mas o tempo passou, Tiago, né? é assim, a gente, na verdade, a gente não só pode, como a gente deve ter controle sobre o que a gente faz, Sim, e por sim. isso a necessidade de ensaios bem orientados. A gente precisa de ter Uhum, bons professores ao nosso lado, a gente precisa de ter bons ensaiadores que nos orientem, porque eles, com a sua experiência, conseguem enxergar o que nós ainda não enxergamos, né? Então, assim, todo bailarino se machuca, mas uhum. é preciso ter um controle anterior Sim, àquilo que sim. se faz para evitar machucados muito sérios, né? E existe Uhum. alguma apresentação sua que você não tenha gostado, que tenha te deixado frustrado? Então, sempre acontece, a gente sempre tem o alto e também tem o baixo, mas sim, tem, claro, sempre tem. Além do mais, por exemplo, foi uma época muito tempo atrás, quando eu tava, justamente, o que acontece?
a gente tem nossos betas, né? Vamos dizer assim, os testes. A gente monta uma coreografia, meio que testa ela e vai moldando ela para as posteriores. E um desses betas daquela que eu chamo de experimento neurológico, que é justamente aquela que eu tô com óculos escuros e começo com a narração do Esdras, inclusive, que no beta dela eu não senti aquela coisa tão pegada como eu queria que fosse. Então aí acabou que foi numa apresentação e por mais que as pessoas tenham gostado, a gente que dança, a gente sente, né? Ok, essa não foi das minhas melhores, eu posso superar. E tanto que no ano seguinte eu consegui, eu fiz, para mim foi meio que completei essa coreografia e foi incrível. Mas justamente essa parte do beta, digamos assim. É um processo. Agora, por que você disse experimento neurológico? Por quê? Então, é porque a história da coreografia é justamente essa questão. De que, vamos dizer assim, a luta entre a persona robô e a persona humana. Né? Na coreografia que a narração fala, que agora vamos fazer um experimento neurológico para juntar tanto o robô ao... Eu não estou com a falar muito na cabeça agora. Era tanto o movimento robótico como o movimento humano para uma compreensão além dos limites. E por isso que eu chamei de experimento neurológico, justamente por essa junção. Tanto que ela começa comigo na persona de robô e do nada, tentando voltar o controle para a persona humana, eu tiro o óculos e danço mais livre, digamos assim. Entendo. Hoje, quais são os grandes nomes do popping para você? Então, eu tenho duas referências enormes que eu sempre que eles lançam alguma coisa eu paro para ver, que são os Poreotics, P-O-R-E-O-T-I-C-X, se eu estou bem certo, que inclusive é até uma situação engraçada, porque o que acontece? Eu sempre tenho duas coisas na minha vida que eu sempre levo a uma como lema, digamos assim, que é o bom humor e também as referências, digamos assim. E eles me mostraram que tem como dançar e levar algumas piadinhas, fazer alguma coisa mais engraçada e ao mesmo tempo continuar chamando a atenção. Então, os Poreotics, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui nos comentários. Poreotics, eu estou bem certo, é assim, eu acho que não é com X. Isso, Poreotics, P-O-R-E-O-T-I-C-S, que eles justamente sempre que eles têm uma apresentação, eles têm alguma bobeirinha, né, alguma coisa para puxar e continuam dando show deles ao mesmo tempo. Tanto que uma das que mais me marcou foi quando eles estavam no America's Best Dance Crew. Não sei se... Não. Foi no American Best Dance Crew, onde do nada eles começaram a dançar, ainda no estilo hip hop, uma música da Taylor Swift. Que não tem nada, são duas coisas que meio que não se encaixam. Então, tipo assim, aquilo foi incrível. Eles no meio eles faziam encenações e tudo mais, e dançavam mesmo o hip hop, fazendo toda aquela estrutura e tudo mais, e foi tipo uma coisa incrível. E também tem ainda nesse lance do bot, né? Eles têm os Electrobots, Electro com K e bots com TZ no final, que é justamente onde eles mostram bastante desse lado mais robótico. Foi dali que eu tive o estalo da persona de robô, foi ali que eu vi dando certo. Eu falei, ok, isso é uma coisa que encaixa na minha pessoa, uma coisa que eu gosto muito, eu consigo adaptar isso pro meu eu. Então, aí eu comecei a ver isso como minhas referências. Você... Tiago, eu gostaria, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso bate-papo, porque passa muito rápido, né? Sim. Nós podemos... você poderia nos apresentar mais alguma coreografia? Se não for pedir demais. Não, claro. O que acontece? Eu só estou um pouco limitado na questão do espaço. Mas a gente consegue brincar, não tem, tudo bem, que você puder. Com o que a gente tem. O que acontece? O Ezra está perguntando aqui qual foi o artista ou grupo que te fez começar a dançar. O Thiago já respondeu isso no início da entrevista. Sim. E aí, quando nós assistirmos no YouTube, vai ficar bem esclarecido para a gente. Michael Jackson. Thiago, o que você pode apresentar para a gente agora? Vamos lá.
Vamos mais um pouquinho. Eu vou tentar fugir um pouco. Vou tentar. Opa, a cadeira acabou indo um pouco mais. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho. Que é justamente. Eu vou ver se eu consigo fazer justamente o início dessa que eu falei, da Ok. experimento neurológico, com a narração do Ah, Edras, inclusive. Tô tão mexendo aqui maravilha. que eu tô. Deixa eu só ver se eu consigo. Pera aí. Eu não sei se vai permitir. Calma aí. Vai ser um processo um pouco mais. Enquanto Eu isso, ter que a passar gente para o fica vendo Spotify. a decoração do seu quarto Sim, aí, sim. É uma toda coisa bem. vinculada aí a você, a Sim, é sua uma coisa dança. bem. Uma coisa bem tech, bem games, assim, porque são referências que eu gosto de fazer. Eu já fiz apresentação usando música de jogos. Inclusive, nossa, eu acho que eu não vou conseguir apresentar com ela porque está Tiago, no meu computador. é, Oi, perdão? né, não existe o pop sem tecnologia, existe? Até mais ou menos, por Hum, assim dizer, porque o que acontece? O pop por si só, ele veio justamente nessa transição é. do, do, do mecânico, digamos assim. Mas antigamente até hoje, né, ele sempre foi uma coisa um pouco mais solta, digamos assim, ao mesmo tempo que travada, porque ele leva muito essa questão que eu falei dos pops, das contrações de músculo, o que O leva seu bem rosto, a, Tiago, seu rosto não está perdão, aparecendo tanto, o seu rosto. assim. Você Então, não, é porque aqui tá melhor, esse espaço. está Então, assim o que que melhor. acontece? Os pops, o pop por si só, ele sempre teve aquela coisa meio do eixo, de levar um eixo de um lado para o outro. Então, ela sempre foi uma coisa não muito mecânica, você conseguir. Tanto que uma boa parte das coisas que a gente vê, eles usam bem os sintetizadores, né? Que a gente chama de talkbox, as músicas mais batidas, como por exemplo do James Brown na época, e por aí vai. Uhum. Deixa eu só. Então, eu vou colocar no pendrive rapidinho, a coisa tá aqui, que me pegou um Ok, pouquinho de ok. surpresa. Que daí eu coloco E aqui no na meu. sua região, Tiago, existem vários outros bailarinos de pop ou você é um dos poucos? Então, eu não conheço muitos. Eu conheço, assim, quem leva o popping como subgênero, digamos assim, né? Porque é o que eu falei, Uhum. das ramificações, mas não como uma questão principal. Então, eu gosto de dizer que, tipo, eu sou um dos poucos que eu conheço, né, no meu ciclo, que eu tenho o popping como dança principal, como estilo principal, né? Aham, Digamos assim. aham. Gente, onde é que eu coloquei minha mochila? Ah, tá aqui. Então, o que acontece? Eu vejo muita gente, ela gosta do visual, digamos assim, perdão, eles gostam muito de ver o surrealismo, né? Então, uma das coisas que eu mais vejo gente é puxando mais pro breakdance. Até porque o breakdance ele vai vir como esporte olímpico, que é justamente usar o hip hop para fazer aquelas coisas tipo parada de mão com uma mão só, dar 5 voltas com a cabeça Olha, e por aí vai. aham. Porque a gente vai ver muita coisa surreal nesse ano nas Olimpíadas, muita coisa surreal vindo. O breakdance já começa agora, na Olimpíada de agora? Sim, sim, nessa Olimpíada da França De vai estar Paris, lá. né? Eu ainda isso. Eu ainda não sei direito quem vai ser o representante brasileiro, Ah, mas mas vai ser muita coisa, vai ter muita gente. Eu não sei como vai ser o formato, porque o breakdance ele costuma ser duelos. Uma pessoa hum. aparece, tem o tempo dela para fazer toda a arte dela, né, que é os footworks, power moves, essas coisas assim. Ela sai e entra outra pessoa. Eu não sei como vai ser e faz o mesmo processo. Eu não sei como vai ser nas Olimpíadas, se vai ser individual, assim como as apresentações de ginástica rítmica e tudo mais, até porque ele meio que pega um pouco essa vertente. Só que é uma parte mais Uhum. urbana, digamos assim, da ginástica rítmica. Ah, Então,
eu não sei, ainda não tenho tanto conhecimento nessa parte, mas eu vou até dar uma pesquisada melhor, porque agora eu fiquei curioso também. Mas sim, ela vai entrar esse ano. Aham. A gente tem grandes nomes, tem até um nome, uma pessoa de fora, que ele começou a entrar em grupos de fora para fazer para fazer o breakdancing. Aham. E provavelmente ele pode ser um dos que vai representar o país, que ele é chamado, né, mundialmente como B-Boy Neguinho. Esse é o nome dele, B-Boy Neguinho, é o nome artístico dele. E ele fez uma apresentação nesse mesmo grupo, nesse mesmo programa, que é o American Best Dance Crew. Ele faz parte do Super Crew, né, que crew é a galera, o grupo, o time. E ele fez uma apresentação onde eles fez uma coisa mostrando a capoeira. Ele estava totalmente trajado como um capoeirista e ele fez uma Uhum. apresentação em cima da capoeira. Foi uma coisa incrível, surreal. E ele É. fez e ele voa, ele parece que voa, ele faz todos aqueles saltos. Inclusive, uma das coisas, um passo de balé que foi adaptado para o hip hop, que é o revoltage. É esse mesmo nome? Eu falei errado. Que é um salto onde a pessoa chuta, ela na ponta, ela passa por cima como se fosse um salto mesmo. E ele foi adaptado e aquilo é a marca registrada dele. Ele É. consegue fazer isso várias e várias vezes como se fosse brincadeira. Aham. Então, peraí que acabou dando um Se bugzinho for o aqui. Deixa eu salto que eu estou só. imaginando, ele tem que ser feito com muito cuidado, porque ele pode vai machucar o joelho se Sim, for feito com muita sim, assiduidade. sim. Eu acho que é esse mesmo, que é um salto bem complexo que precisa de muito impulso, né, para conseguir passar a perna por cima da outra perna e ter todo o eixo assim, né? Então, realmente é bem complexo. E ele faz isso brincando. Então, é uma coisa bem divertida de se assistir, porque você começa a achar que aquilo é sobre-humano. Porque ele, literalmente, as pessoas começam a sair do chão de jeitos inimagináveis e caem como se fosse pena, como se fosse uma pluma. Eu acho que eu não estou Tiago, conseguindo não tem problema, não se achar a preocupe. música em específica, mas É. eu vou acabar apresentando outra, então. Fica para uma próxima, com a narração e tudo mais. Mas, deixa eu lá, calma. Inclusive, perdão a esse leve despreparo, mas o ao vivo acaba, né, tendo imprevistos. Mas vamos lá, consegui. Deixa eu só adiantar um pouquinho a música. Mais um espetáculo de Thiago Galhaço. Eu costumo dançar ela cortada.
Parabéns, Thiago. Querido, muito obrigado pela sua participação no Personas da Dança e eu desejo a você muito sucesso e assim como você foi inspirado, eu tenho certeza que você já inspira outras pessoas. Parabéns e muito sucesso para você. Muito obrigado, Wanderson. E muito obrigado a todo mundo que está assistindo, tanto ao vivo quanto depois gravado. Muito obrigado a você e ao canal Personas da Dança. O convite foi super especial. Deixa eu só recuperar o fôlego. Então, o convite foi super especial. Foi bem inesperado, também, digamos assim, um leve susto. E adorei aquele susto bom que... gente, passou Ana Botafogo por aqui. Eu falei, eu aqui... Nossa. E você aqui. Thiago, muito obrigado. Um grande abraço para você, tá? Sucesso. Eu que agradeço. Muito obrigado, Wanderson.